De volta já aqui com Bem Assim, nesse nosso último bloco nós vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio. Há mudanças no curso da vida que nem todas as pessoas estão preparadas para encará-las com naturalidade, sem sofrimento. E aí, por causa disso, sinais emocionais pessoal podem surgir como consequência. Então, para a gente falar um pouquinho agora sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Laís Tenório, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Mara. Isso, eu que agradeço a sua presença. Bom dia, obrigada, Bom dia. Viu, por ter vindo, pela disponibilidade. Vamos lá começar a falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, vamos sim. Vamos lá, para a gente começar a entender o que é essa síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, ela acontece quando os pais perdem os seus filhos ou veem os seus filhos se tornando independentes. Sim. E a partir desse momento começam a ter algum tipo de sofrimento, de sentimento de solidão, sentimento de tristeza profundo, e isso acaba fazendo com que muitos pais eles desenvolvam essa síndrome. Tá. E aí, os pais, eles conseguem compreender que eles estejam talvez com sinais, com sintomas dessa síndrome, ou não? É difícil essa autoaceitação? Às vezes é difícil. Até alguns estudos que saíram recentemente falam muito sobre o estilo de vida que a família leva, como é a estrutura familiar. Então, a depender de como é que seja isso, vão ter pais que vão sentir um pouco mais, como vão ter pais que vão sentir um pouco menos e vão até gostar de ver os seus filhos sendo um pouco mais independentes, construindo seus caminhos e os seus passos. Acaba sendo um cenário mais difícil quando esse filho é o chamado filho único, né? Que só tem ele. Sim, com certeza. Uma das coisas que a gente observa é que, a depender de como os pais têm esses relacionamentos com os filhos, quando eles se desenvolvem, casam, vão morar só ou vão até mesmo morar fora, porque hoje em dia a gente vê que muitos jovens estão ansiando morar fora do país ou morar em outra cidade. Muitos pais entram em sofrimento, entram nessa questão de saudade, e quando é filho único, olha, eu te digo que eles sentem um pouquinho mais, porque eles criam realmente, os pais criam seus filhos, protegem, e chega um momento que os próprios pais esquecem de como eles eram antes dos filhos. Sim. Então a gente acaba precisando retomar um pouquinho com eles, mudar um pouco desses hábitos. Como é que a gente vai fazer para que eles retomem hábitos saudáveis, só que agora sem a necessidade de cuidar de alguém? E Laís, né, você falando aí, eu estava aqui pensando, talvez o equívoco, eu nem sei se seria essa a palavra, esteja nessa criação, na forma como esses pais criam esses filhos, né, que é aquela forma que envolve muita proteção. Pode ser que sim, mas também tem muito da expectativa que se coloca em cima dos filhos. Sim. A expectativa é que o seu filho esteja sempre com você, que ele esteja sempre à disposição, mas muitas vezes também os pais, eles querem que os filhos tenham o melhor possível. Sim. E só que o melhor possível nem sempre é só os pais que podem dar, ele também pode conseguir sozinho. Quais seriam ali, vamos reforçar os sinais, os sintomas de que talvez esse pai, essa mãe esteja com a síndrome do ninho vazio? Tem a questão, por exemplo, de se sentir muito triste, o sentimento de abandono. Tem alguns pais que até mesmo entram em processos depressivos por conta desse sentimento. Entram em um quadro ali que é possível ser revertido, sim, mas que geralmente demora assim, em torno de 6 meses a 1 ano para acontecer. É aquele famoso primeiro ano do luto, da sensação de ter perdido alguém. Então, tem aquele primeiro ano para depois começar algumas adaptações. O importante seria ter um acompanhamento realmente psicológico para poder lidar melhor com essa situação? Sim. Em alguns casos, sim. Em outros casos, naturalmente, o apoio da família é muito importante. Então, a gente se lembra sempre que tem outras redes de apoio ali que também podem auxiliar, que não vão estar sozinhos, que eles não necessariamente vão precisar se sentir tristes em todos os momentos, e mostrá-los basicamente o seguinte, que existem outros olhares voltados a essa situação do filho ter se tornado apenas mais independente. Tá. Em relação aos filhos, né? O que eles podem fazer para, não sei, acalmar mais, né, o coração desse pai, dessa mãe, e fazer com que ele passe por essa situação, né, por esse momento de uma separação, né, temporário, enfim, ou até mesmo, né, sair realmente de casa? Como é que eles podem fazer? Tem a questão, hoje em dia a gente tem as redes sociais que, querendo ou não, sim, de alguma forma aproxima as pessoas. Então,
mandar uma mensagem, marcar um dia, depender, seja do trabalho, ou até mesmo se estiver em outro país, de fuso horário, mas sempre estar mantendo um tipo de contato, conversando com os pais, os acalmando e mostrando que está bem. Porque no final, o que os pais querem é que os filhos estejam bem. Muito bem. Em relação à família, os amigos, né, desses pais, como é que eles também podem, de alguma forma, ajudar? Tem aquela questão que é construir novos hábitos. Então, por exemplo, a gente consegue perceber que, de alguma forma, os pais têm amigos que, às vezes, estão na mesma faixa etária, vivendo coisas semelhantes. Então, retomar alguns hábitos de sair sem os filhos, de sair como casal, de se redescobrir como casal. Porque, muitas vezes, sim, adentra um estilo de vida onde as pessoas acabam estando tão ali para os filhos, tão ali para os filhos. Vivendo somente para os filhos, né? Que esquecem que também existem outros papéis que exercem, como, por exemplo, ser mulher, ser homem, ser marido, ser esposa, ser uma amiga, sair para uma cafeteria com uma amiga, ou então sair para jogar alguma bola com os amigos. Então, tem muitas coisas que, às vezes, a gente só precisa ajudar as pessoas a retomarem algumas atividades e oferecendo qualidade de vida, que é o principal. É tão legal você falar isso, Laís, porque muitas vezes a gente esquece, né? E olha, eu, no meu caso, eu nem tenho filho, mas imagina só para quem é mãe, para quem tem, né, que tentar sempre ali estar organizando aquela vida entre trabalho e entre casa, né, entre cuidar do filho, entre ser esposa, enfim, desempenhar os diversos papéis que a gente acaba desempenhando, que muitas vezes nós esquecemos, né? Isso, exatamente. E assim, é muito interessante quando a gente faz essa análise. Eu até deixo como sugestão para quem estiver assistindo, justamente para fazer essa análise de quais são os papéis que hoje a gente exerce, papel enquanto pessoa, enquanto amiga, enquanto mulher, enquanto namorada, noivo, marido, para que faça essa avaliação e, aos poucos, fazendo isso anualmente, com certeza a gente consegue perceber o quanto que as coisas mudam e que todos nós temos essa capacidade de adaptação frente a algumas coisas que vão acontecendo que estão fora do nosso controle. Muito bem. Qual que é a grande mensagem, a dica que fica para quem está nos acompanhando, né, sobre esse assunto? Talvez você tenha se identificado. O que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: de alguma forma, a gente consegue perceber o quanto que as pessoas gostam de ter aquilo que querem bem próximo e ter aquele controle ali da situação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue sentir a sensação e o gostinho da liberdade que é de ver uma pessoa se desenvolvendo, de ver uma pessoa crescendo e começa a mudar um pouco dessa observação, direcionar esse olhar para o que traz de positivo, para o que isso traz de bom também para si ou até mesmo para o seu filho, a gente consegue perceber que isso é algo muito bom e muito importante para a evolução da pessoa. Então chega até a ser algo mais respeitoso com a história que a nova pessoa, que o seu filho ou sua filha está ali começando a traçar. Muito bem, gente, né? Eu estou aqui falando com a Laís, mas olha, quem deseja buscar uma ajuda profissional, né, de atendimento psicológico, a UNIT, ela disponibiliza atendimento através da Clínica de Psicologia Aplicada, é isso? É atendimento gratuito para a população, porque às vezes, né, talvez você não esteja em condições agora, neste momento, de buscar um atendimento particular. Então, pode ter esse atendimento? Sim, as faculdades disponibilizam no tempo do ano letivo esse serviço de psicologia de forma para que possam atender, sim, a sociedade. Muito bem, olha, as sessões elas podem ser agendadas para os períodos da manhã, tarde ou noite através do contato. Anota aí para você não esquecer, vamos aqui para essa câmera mais pertinho de mim, 3311, tá? 3311 3139, 3311 3139, facinho o número, você pode dar uma ligada, entender mais como é que funciona, né, esse serviço, como é que ele é prestado e quem sabe até fazer aí o seu agendamento. Laís, obrigada pela sua participação aqui com a gente, adorei. Tem contato de rede social sua para divulgar? Fique à vontade. Sim, pode entrar em contato comigo pelo número 829-8831-5069 ou pelo Instagram mesmo, _Laís Tenório. Muito bem, _Laís Tenório, facinho, né? Para o pessoal ir lá e buscar mais informações, talvez você tenha se identificado, enfim. Qual que é a grande mensagem que fica para a gente fechar aqui esse nosso momento para quem está nos assistindo sobre a síndrome do ninho vazio? O processo de independência é algo assim que a gente precisa vivenciar para a evolução do ser humano. Então, é realmente ir buscando trazer muitas energias positivas, muitos pensamentos positivos para si, como homem, como mulher, e acreditar que o seu filho está em um bom lugar.
Muito bem, _, Laís Tenório, lá no Instagram para mais informações. Obrigada pela sua presença, adorei. Por nada. Parabéns, viu, pelo Obrigada. trabalho, gostei muito. E olha só, volto mais vezes, né, desde já. E olha, obrigada a você também que ficou aqui ligadinho, juntinho com a gente. Amanhã estaremos de volta. Um grande beijo, tchau, tchau e até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.